Boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Estou aqui um pouco meio deslocada de fuso horário, mas estamos firmes aqui nas nossas noites de segunda-feira. Retomamos aí hoje com os protocolos de oclusões venosas. Os fellows vão ser 4 protocolos e protocolos que eles vão ter um tempo aí entre 7 a 10 minutos para apresentar. Geralmente temos umas lives tranquilas, né, nas segundas-feiras para não ocupar muito tempo de todo mundo, que é super corrido. Então, espero que todos aproveitem e nos encontramos novamente daqui a 15 dias. Então, o primeiro fellow que vai apresentar hoje é a doutora Ana, não é isso, Ana? Com o Isso protocolo mesmo. do estudo CVOS. Boa aula Boa para você. noite, gente. Obrigada. Vou compartilhar aqui minha tela. Tá tudo certo aí? Tá todo mundo conseguindo ver? Acabou de abrir, pode ir. Sim. Boa noite, gente. Meu nome é Ana. Eu sou fellow do segundo ano do Retina Instituto e eu tenho muita honra de dar início ao nosso novo segmento aqui dos nossos protocolos, que a gente saiu agora da diabetes, a gente vai para as outras doenças. Eu vou começar falando então do estudo do CVOS, que era um estudo para avaliar é o estudo randomizado comparando a panfotocoagulação precoce versus observação nos pacientes com oclusão de veia central da retina na forma isquêmica. O objetivo, então, desse estudo era avaliar se a panfotocoagulação precoce preveniria o desenvolvimento de neovascularização iriana e neovascularização de íris. Desculpa, iriana e neovascularização de ângulo. E ele queria comparar com a abordagem de observação frequente, com fotocoagulando apenas quando a presença de neovascularização. O desenho do estudo, então, eram 181 pacientes com oclusão de veia central na forma isquêmica, divididos metade no grupo de panfoto precoce e metade no grupo de observação, sendo que eles foram observados por 3 anos. Os critérios de elegibilidade, então, eles tinham que ter a oclusão há menos de 1 ano, hemorragias nos 4 quadrantes, pelo menos 10 áreas de disco de não perfusão, sem história de neovascularização prévia a esse evento e acuidade visual pelo menos de percepção luminosa. Os critérios de exclusão: presença de retinopatia diabética, de outras doenças que podiam afetar a acuidade visual, como por exemplo glaucoma, fotocoagulação prévia e uso de anticoagulante. A técnica de fotocoagulação que foi usada é aplicação dos 4 quadrantes até o equador, cerca de 1.000 a 2.000 spots com espaçamento uniforme, evitando hemorragias e vasos principais. O spot, o tamanho do spot era de 500 a 1.000 micrômetros e a duração de 0 a 2 segundos. O estudo, então, ele apresentou os seguintes resultados. Em relação ao desenvolvimento de neovascularização iriana ou de ângulo, 20% dos olhos aconteceu em 20% dos olhos que fizeram a panfoto precoce e 35% dos olhos que fizeram só observação. Entretanto, não houve relevância estatística de diferença entre esses grupos. Em relação à regressão da neovascularização, aqui é bem interessante, aconteceu em 22% dos olhos que fizeram a panfoto precoce, mas em 56% dos olhos que tinham sido observados e tratados apenas se necessário. Então, ele mostrou para a gente que a neovascularização ela regride mais se a gente deixar para tratar apenas quando a neovascularização aparece. Em relação aos fatores de risco para surgimento do neovaso, se tinha pelo menos 30 áreas de neovascularização, se tinha uma hemorragia retiniana extensa e se a oclusão havia acontecido há menos de 1 mês. E acontecia mais em homens do que em mulheres também. Em relação ao surgimento do glaucoma neovascular, aconteceu em 10 olhos, 4 com perda total da visão, e eles avaliaram as seguintes situações associadas a essa má evolução. Era quando tinha mais de 100 áreas de não perfusão, se já tinha neovascularização iriana no primeiro mês, e se o paciente tinha uma neovascularização em outro lugar associado à hemorragia vítrea. Em relação à segurança da panfoto, é um procedimento muito seguro, como a gente já sabe hoje, sem complicações graves associadas. 2 pacientes apresentaram hemorragia vítrea. Então, para concluir, a parte mais importante é isso, é que a panfotocoagulação precoce, ela não elimina o risco de neovascularização iriana
ou neovascularização de ângulo na oclusão de veia central isquêmica, mas a Panfoto, em momento oportuno, após a detecção precoce, ela apresenta uma melhor taxa de regressão dessa neovascularização. Então, ele propõe uma observação rigorosa com exames mensais nos primeiros 6 a 8 meses, sendo importante lembrar de fazer a gonioscopia, de avaliar a íris e mioma. Entretanto, a panfoto precoce pode ser considerada se o segmento regular não for possível, o que eu acho que é mais aplicável na nossa realidade, né? Porque eu acho que é muita coragem ser um paciente com retina toda isquêmica e largar para dentro. E então é isso, gente. Obrigada. Maravilha, Aninha. Me conta uma coisa, esse protocolo, você lembra aí a data que ele foi publicado? Um ano antes de eu nascer, 95. Isso, olha só, essa aí é uma boa pergunta já para a gente provocar a discussão. 1995, 30 anos, concorda? Agora, o protocolo? Sim. 30 anos desse protocolo. Marinês, a Marinês está aí? Marinês, me conta uma coisa. Você com um Tô. paciente desse com oclusão isquêmica, você manda ele embora? Pois é, certamente não. Pois é. Olha Como só, que uma você coisa de vai 30 liberar? anos até É. hoje. De onde vem, né, essa história toda de fazer laser ou não? O que que a gente vai fazer? Você vê assim, paciente às vezes tem uma oclusão, tem uma hemorragia vítrea, de certo tem um neovaso. Você vai fazer Uhum, uma anjo nele quando a hemorragia regride, vai estar lá cheio de isquemia, eu vou, com certeza, eu vou fazer laser nele. Então, isso uhum. tudo tem evidência científica através do protocolo aí do CVOS que a Aninha apresentou muito bem. Claro que ele tem esses pormenores aí, falando que só vale a pena se tiver neovaso, mas ele questiona se o paciente não tem um segmento inviável, tão viável assim de ter um monitoramento mais de perto. Então, gente, até hoje, 30 anos depois, o paciente vai na Tereza, vai na Marinês, vai no Éder, vai na Giovana. Se ele tiver muita isquemia, independente dele ter plano de saúde, dele estar no SUS, se ele tem muita isquemia com risco, fatores de risco para ter um glaucoma neovascular, uma oclusão bem fulminante, com baixa da acuidade visual, você faz uma anjo, está muito isquêmica, com perda capilar, eu mesma, dependendo da extensão dessa área de não perfusão, eu vou fazer laser, tá bom? Então, é uma Porque esse conduta que controle mensal é uma coisa muito utópica, né, Thaís? Você achar que a pessoa vai exatamente, voltar pois é, mensalmente. E paciente esse paciente tem sumir. uma tendência a se perder, né? Aí uma coisa, né, Marinês, que às vezes a gente tem que lembrar é de fazer a gonioscopia nesses pacientes aí. É. Assim, meu esposo faz glaucoma, né, pessoal que não conhece, que às vezes não tem uns aqui que, nossa, se bem que eu acho que eu conheço todos que estão aqui agora, né? Então, Candice, sei quem é, sei o resto tudinho, se a Rosana agora é de Salvador, tudo certo. Então, quando a gente faz a gonioscopia de mais de perto nesses primeiros 3 meses, é bom estar sempre indicando. Se não tem domínio de fazer a gonioscopia, manda para um especialista em glaucoma, Uhum. quando é uma oclusão isquêmica, por conta desse risco aí de glaucoma neovascular. Isso é uma coisa que a gente tem que Beleza. considerar. Isso Hum, é uma coisa que eu até ia perguntar, porque assim, é muito rotina do retinólogo o paciente já chegar dilatado na consulta, né? Então, às vezes, a gente pode deixar passar um vaso ali na sim, íris. Claro que a gente sabe que começa no ângulo, né? Então, o ideal é fazer agônio antes, mas às vezes não faz de rotina. concordo. Ele já Aí chega para a eu, gente já guiado, concordo, já triado para a gente fazer o fundo de olho, sim. então, aí Uhum. eu queria saber, assim, o que que é a Uhum. rotina de vocês, assim, vocês sempre encaminham, vocês mesmo marcam um dia, às vezes não dilata e faz agônio, o que que vocês Eu não sei se é preferem? porque eu, no meu caso, tá eu e Fábio, né? Geralmente eu atendo com ele menos um dia da semana. E às vezes ele me manda o paciente de glaucoma neovascular para eu dar uma olhada. Então eu já criei esse hábito de qualquer oclusão nova que eu tenha, seja de veia central ou de ramo, tá? De veia, eu sempre mando para ele fazer um agônio. É uma coisa que eu sempre Uhum. mando, É entendeu? automático, né? É Uhum. automático. E alguns desses que têm uma oclusão mais recente, de menos de 6 meses, alguns desses pacientes voltam ele falando, ó, tem neovaso de ângulo. Olha, você acredita? Aí o que que eu faço? Panfoto no paciente. Então, assim, não sei se porque eu tô com um glaucomatólogo próximo e eu lembro mais de encaminhar, porque eu também recebo dele, mas eu acho que seria bacana a gente mandar para fazer um agônio. Lembrar de fazer isso, entendeu? Mandar, de caminhar. Só lembrar Ok. também, gente, nessa época aí não tinha geografia grande angular, né? Sim, não Então tinha. Isso, o viés Rodrigo. do Isso trabalho é aí. isso. 30, Então, muitas vezes, exatamente, ou seja, tinha mais isquemia ainda do que viram. exato. Essas Exato, 10 áreas aí. Então, assim, isso muda exato. um pouco. Concordo, Rodrigo, bem colocado. Isso aí. Então, Eu, gente, é É, isso.
Eu lembro Pode muito falar. bem, é do Wagner falando sobre obstrução de veia central, é glaucoma dos 100 dias. Dos 100 Mas, dias, isso aí. mas, na verdade, quando tem que evoluir, é os 40 primeiros dias. 40 dias, 20, 30 dias já está com glaucoma neovascular, quando tem essas obstruções químicas grandes. Isso Então, aí. tem que acompanhar muito de perto o paciente nos 40 primeiros dias, porque a probabilidade dele evoluir é nesses 40 primeiros dias. É isso aí. O Isso é Fábio um falou a fato mesma coisa. interessante. Isso é um fato interessante, porque até quando eu fui estudar o artigo, achei até que eu tinha pegado o sinal errado, porque estava escrito exatamente isso, que o fator de risco é a oclusão recente. Aí eu até achei, Uhum. não, será que é o contrário? Eu peguei a Maciças, né? setinha, Oclusões maciças com grande mas é perda da isso acuidade mesmo, visual, é. com menos 30 dias. Mas uma coisa que eu também sempre fico na dúvida quando eu vejo esse estudo é que, assim, a gente sabe que depois que o paciente desenvolve neovascularização de íris, de ângulo, a dilatação nem sempre fica favorável depois. Então, assim, fazer a panfoto depois não é muito mais difícil, não? Sim, do que fazer Sim, ah, antes? sim, por conta Tecnicamente, por causa da dilatação. Sim, concordo. Você fala, fazer a panfoto. Porque o paciente, depois que ele desenvolve glaucoma neovascular, dilatar é muito difícil, né? Nossa, é terrível, é terrível. Por isso que tem que aliar bem o tanto de isquemia que tem na anjo, entendeu? O risco daquele paciente ali. Eu não só faço só quando tem neovaso, não, entendeu? Eu avalio muito bem a perda que o paciente vai ter ou não de segmento e o tanto de isquemia que ele apresenta na angiografia. E também passado de oclusão. Às vezes esse paciente já teve oclusão no olho contralateral, então a gente tem que, cada caso é um caso, entendeu? Então é isso. Mais alguma pergunta? Vamos pro próximo? Tá vendo? Gostei, hein, Aninha? 30 anos, quase a sua idade, e a gente até hoje fazendo quase, quase tudo igual a esse protocolo aí, tá? Então vamos lá, vamos para o próximo. O próximo vai ser o protocolo Bravo, Dr. Júlio Andrade, com o fã-clube dele aí, ó, aposto, Dr. Marco Antônio, adoro. O Júlio tá silenciado. Tá sem som. Peraí que eu tive que voltar aqui para desativar o mudo. Vai. Aí. Tá dando para ver aí agora? Agora sim, pode ir. Deixa eu só, rapidinho, só ajustar a tela aqui. Tá dando para ver? Tá. Sim, Tá? Então Aí. tá. Vamos lá. Perfeito. Então, a gente mudou agora um pouco, né? A gente vai para outras doenças. Então, a Ana já falou da oclusão de veia central. O estudo Bravo, ele foi um estudo publicado em 2010 e ele falou, na verdade, sobre a oclusão de ramo de veia central da retina. E a principal objetivo dele era avaliar a eficácia e a segurança de ranibizumab 03 e 05 no edema macular secundário à oclusão de ramo de veia central da retina. E por que que eles fizeram esse estudo? Porque sabe-se que a oclusão de ramo, ela corresponde a cerca de 80% das oclusões venosas retinianas, então tem uma relevância muito importante para a gente estudar a melhor maneira de tratar esses pacientes, e porque, ao meu ver, é a principal questão aí do estudo. As oclusões, elas geram hemorragia e edema macular. E isso acaba dificultando o oftalmo de fazer um tratamento adequado da melhor maneira que ele quer. E aí a injeção, ela vem aí como um arsenal para a gente realizar o tratamento, quando às vezes a gente não consegue fazer o laser. E qual que foi o desenho desse estudo? É um estudo fase 3, prospectivo randomizado duplo cego, multicêntrico, com 397 participantes. Então, um estudo robusto e que tinha o objetivo de avaliar, primeiramente, a acuidade visual desses pacientes nos primeiros 6 meses de estudo, o ganho ou a perda de 15 letras no ETDRS nesses primeiros 6 meses e a espessura retiniana. Quais foram os critérios do estudo? O paciente tinha que ter maior ou igual a 18 anos, claro, ter oclusão de ramo de veia central de retina, na avaliação, uma acuidade visual entre 20/40 e 20/400 e um edema central na retina, no OCT das AIS de 250 micras e no TOP com mais de 300 micras.
Os grupos de tratamento, como eu citei, o ranibizumab 0,3, o ranibizumab 0,5 e o grupo controle era aquelas injeções simuladas que eram realizadas nos pacientes. E quais foram os resultados? Então, aqui eu quero que não precisa preocupar com o número em si, mas eu quero que vocês observem bem a comparação entre o grupo de injeção simulada com o grupo que foi tratado, para vocês observarem as diferenças entre os números. Então, primeiro, em relação à acuidade visual. O ganho de letra no 0,3, 16 letras, em torno de 16, né? No 0,5, 18,6 e no grupo de injeção simulada 7,3 letras. Isso tudo nos primeiros 6 meses de tratamento dos pacientes. A acuidade visual, em relação àquele ganho que eu citei com mais de 15 letras, 55% obtiveram esse resultado no grupo de 0,3, 61% no grupo de 0,5 e 28,8% no grupo de injeção simulada. Em relação aos pacientes, né, a gente viu que o estudo pegava paciente até com 20/40, então vamos avaliar os pacientes que ficaram com a acuidade melhor do que 20/40. 67% no grupo de 0,3, quase 65% no grupo de 0,5 e 41,7% no grupo de injeção simulada. Em relação à espessura retiniana, a redução média que a gente teve nesses 6 meses foi de 337 micras no grupo de 0,3, 345 no grupo de 0,5 e 158 micras no grupo da injeção simulada. E essa redução ela já era observada no 7º dia após o primeiro dia de tratamento desses pacientes. O resgate com laser, ele era uma opção de tratamento também no estudo, já que a gente não poderia deixar esses pacientes de qualquer jeito se eles não melhorassem. Então, a partir do 3º mês de tratamento, já era avaliado esse resgate com laser. No grupo da injeção controle, 54,5% dos pacientes precisaram desse resgate com laser. No grupo do 0,3, somente 18,7% e no grupo do 0,5, 19,8%. Em relação aos eventos adversos, a gente sempre se preocupa nesses estudos de anti-VEGF sobre questões cardiovasculares. A gente teve 3 eventos tromboembólicos no estudo, mas que não tiveram relevância significativa, estatística. Um deles, inclusive, foi no grupo de injeção simulada. Teve também um caso de descolamento de retina com rotura e um caso de endoftalmite. Esse paciente acabou saindo do grupo, mas em relação ao número de pacientes, também sem relevância estatística. E aí entra a discussão. O que que é importante a gente saber? A gente tem que realmente considerar o ranibizumab logo após o diagnóstico. E por quê? Por aquele fator que eu falei no começo da aula. Se a gente avaliar esses pacientes, em alguns casos, eles têm muita hemorragia, muito edema, o que impede o retinólogo de realizar o laser adequadamente. E aí ele entra como um arsenal para a gente conseguir tratar num primeiro momento esses pacientes e, claro, continuar tratando depois, porque eles vão precisar, na maioria dos casos. E a gente sabe que quanto menos hemorragia a gente tiver ali e quanto menos edema a gente tiver ali naquele paciente e mais rápido a gente conseguir tratar, mais a gente tem a chance de ter um ganho de acuidade visual. E quais foram as limitações do estudo? O estudo, os pacientes foram acompanhados depois dos 6 meses, mas eles fizeram um acompanhamento sem grupo controle e qualquer grupo, a depender da avaliação médica, poderia receber uma injeção intravítrea no estilo de tratamento de PRN. Então, o que que isso quer dizer? Que esses pacientes depois, eles não tiveram tanto controle dessa avaliação. E isso nos faz pensar se realmente o ranibizumab ele é efetivo depois desses 6 meses ou depois desses 12 meses. O estudo não mostrou isso para a gente. E a ausência de comparação ativa, como eu citei, depois desses 6 meses e também durante os primeiros meses, porque uma comparação ativa ela seria uma comparação com algum tratamento que tem uma eficiência e eficácia. Então, por exemplo, comparar com laser ou comparar com outra medicação. E na verdade ele foi comparado com placebo. A conclusão que a gente tira é que realmente a medicação ela faz efeito, proporciona melhoras significativas na acuidade visual e na espessura macular e com segurança consistente, que é o que a gente quer comparado com o grupo placebo. Então, tratar precocemente com anti-VEGF vai maximizar e vai melhorar essa chance de recuperação visual, reduzindo complicações, reduzindo necessidade de resgate com laser e com uma boa segurança para os pacientes. É isso, obrigado. Muito bom, muito bom.
Muito bom mesmo, gente. E olha só, Marinês, pegando o gancho aí, 2010, né? 15 anos do Bravo. O Bravo foi o primeiro estudo, né? O Bravo e o Cruise, do uso dos antiangiogênicos para o tratamento do edema macular, seja por oclusão de veia ou por ramo, o ramo da veia central. Então, a gente vê aí que até hoje, se a gente examina o paciente, faz a tomografia, a angiografia, o paciente tem um edema de mácula, a gente vai tratar sim com antiangiogênico. E naqueles casos que a gente faz aquela loading dose e eles ainda se mantêm ali com edema, a gente vai espaçando o antiangiogênico, em alguns pacientes sim, eu faço resgate com laser. Então, o que você está falando aí, Júlio, de 15 anos atrás, né, a idade da Lara, da minha filha, já que a Aninha falou da idade aí, a idade da Lara, né, tem 15 anos, a minha mais velha, até hoje a gente faz, claro que com drogas diferentes, a minha droga de escolha não é mais o ranibizumab, que foi a nossa droga precursora aí para o tratamento de várias doenças da retina. Foi a droga antiangiogênica, gente, o ranibizumab, que mais teve protocolos em diversas doenças da retina. Ninguém ainda ganhou do ranibizumab em termos de pesquisa clínica, tá? Ele teve duração aí, até hoje existe, tá? Mas hoje, geralmente, trato com 3 injeções, repito os exames, vou espaçando se o paciente permite isso. Se não permite, se é um respondedor tardio, às vezes faço aí até o 6º mês para poder espaçar. E eu prefiro, de verdade, 1000 vezes, um paciente ter edema macular diabético do que um paciente não responsivo com edema macular pós-oclusão. São pacientes que a gente fica aí, ó, 3, 4 anos. Por isso você falou aí, o paciente entre 6 e 12 meses. Isso não é nada para um paciente com edema macular pós-oclusão. Eu tenho pacientes que eu acompanho há 3, 4 anos e vou ali tentando estender, é uma luta. Você tem essa experiência, Marinês, assim, nesse sentido do paciente, é uma luta grande esse edema de mácula pós-oclusão? Oclusão de ramo, acho que o prognóstico é melhor, né? Melhor, isso, exato. Acho que veia Hã? central são os casos mais refratários, mas Isso, os pacientes com oclusão de veia são piores. Então, eu tenho vários pacientes com oclusão de veia com edema que eu acompanho há muito tempo e a gente dependendo tenta da acuidade estender, visual mas o edema acaba basal, voltando, né? né? Se o paciente tem uma acuidade visual basal que começa ruim, gente, é um dos principais biomarcadores, seja É, tanto na oclusão de veia quanto na de ramo. Então, prognóstico a gente ruim, né? acompanha por muito tempo mesmo, tá? E, e hoje a gente vai ter, né, assim, curso de doenças vasculares no presencial, a gente vai ter biomarcadores aí que vão falar muito bem pra gente. Mas um outro biomarcador, além da acuidade visual, é a hemorragia na camada de fibras nervosas. Quando ela é muito presente, a gente observa isso tanto na oclusão de ramo quanto de veia, essa hemorragia na camada de fibras nervosas, ela também denota um prognóstico visual ruim, mesmo com o uso dos antiangiogênicos, tá? Então, já que a gente falou de biomarcadores aí, só para lembrar. Mais E alguma a consideração isquemia aí? perifoveal também, né, Fê, que a Perifoveal gente precisa também. avaliar. Arcada perifoveolar, como é que tá? Isso é Como é que importante tá na também, OCTA? no Com certeza, prognóstico, né? a gente vê. Pela anjo ou pelo Uhum. anti-HCT. É isso aí. Então, tá vendo? É uma coisa de 15 anos como tá atual. Claro que a gente, né, com o uso do ranibizumab, que foi o bravo, né? Hoje a gente vê atualmente com outros estudos, com outros antiangiogênicos, tá? Então, vamos agora para o próximo protocolo. Agora é o Lucas, não é? Não, é o Sou Lucas eu. agora com Crystal, não é isso? Com Crystal, isso? Isso, com Crystal. Ok, fica à vontade. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para a gente começar. Tá dando para ver tranquilo? Pode ir, ok. Bom, então, boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, sou fellow do primeiro ano do Retina Instituto e hoje eu vou falar do estudo Crystal. Aqui só trouxe só primeiro aqui a capa do estudo e hoje, como o tema é bastante injeção, aqui o médico cheio das injeções, que a gente vai falar bastante disso hoje. Bom, o estudo Crystal, ele foi um estudo de fase 3, aberto e multicêntrico, de braço único, que avaliou a eficácia e a segurança do ranibizumab 0,5 miligramas no regime do PRN, né? Ou seja, conforme a necessidade de tratamento do edema macular secundário à oclusão da veia central da retina.
Esse estudo ele é muito interessante porque ele mostrou esse tratamento individualizado desses pacientes, diferente dos esquemas fixos tradicionais, né? A gente vai ver estudos mais para frente que a gente vai apresentar, como o Cruise e o Copérnicos, que falam também desse tipo de intervenção. Bom, a metodologia desse trabalho foi que ele incluiu 392 pacientes com oclusão recente, em menos de 12 meses, desde o início dos sintomas, e fez uma injeção a loading dose do ranibizumab 0,5 nesses pacientes, sendo avaliações mensais e com novas injeções à medida que os exames permitiam. Aqui eu coloquei uma foto que é do trabalho mesmo, mostrando um desses casos de oclusão. Então eram casos bem graves, né, e tinham casos menos graves também. Né, pacientes que eram incluídos eram pacientes com maior anos de idade e com acuidade visual ali de 20/30 até 20/160. E os critérios de exclusão foram pacientes com isquemia maior, igual a gente discutiu aí recente, né? Bom, outros casos de injeção, complicações também foram excluídos nesse trabalho. A maior parte dos pacientes eram no gênero masculino e o tempo médio de doença de 2,9 meses, com uma espessura central média da retina de 618. Isso é bem interessante, que é uma das coisas que eu vou falar. O follow-up dele foi de 12 meses, com uma análise primária após os 6 meses. Deixa eu só passar aqui. Isso, pronto. O tratamento e acompanhamento. Bom, eles fizeram essas injeções, né? A média de injeções dos primeiros 6 meses foi de 4,8 e depois nos outros meses, nos 12 meses, foi de 6,5 injeções. Então a gente viu que mais ou menos durante o ano, mais da metade desses pacientes foram tratados durante o ano, né? Então, assim, foi um tratamento extensivo desses casos. E quais foram os resultados? Os resultados primários, né? O ganho de média de visão foi de 12,1 letras de acuidade visual e mais de 60% dos pacientes ganharam mais de 10 letras. 45% ganharam mais de 15 letras e a média final de visão foi mais ou menos 20/50, com uma redução de mais da metade da espessura prévia da retina, ou seja, a espessura de redução foi 300 micra. A gente teve que os resultados secundários, ou seja, depois de 12 meses de acompanhamento, foi que houve manutenção desse ganho, com uma melhora ainda maior da acuidade visual desses pacientes e com maior ganho de letras também, com uma manutenção do mesmo tamanho da retina. Foram poucos eventos adversos descritos, né, sem a ausência de aumento da pressão, que a gente preocupa, né, ou eventos cardioembólicos também foram poucos descritos, nada que chamou muita atenção. Aqui eu trouxe 3 gráficos que são muito interessantes desse trabalho. Essa primeira tabela mostra que a média da acuidade visual, aqui numa coluna, em relação ao tempo. Então a gente vê que esses pacientes, logo no início, na loading phase, foi a época que eles tiveram maior ganho de visão. Né? Então você vê que logo no início tem um salto grande aqui e depois essa visão é mantida, né? À medida que o tempo vai passando. Agora, esse eu acho que é uma coisa muito interessante desse trabalho, né? Também é a questão da espessura retiniana. A gente vê logo no início, nas primeiras doses, lá no loading phase, também a redução mais importante da espessura da retina, mostrando que esses pacientes foram bons respondedores, né? Na média, considerando assim. Então, teve uma redução mais expressiva e depois disso não teve uma redução tão grande assim, né? Porque eles já melhoraram bastante. Agora, esse quadro aqui do canto superior à direita é muito interessante, porque ele mostra a diferença da acuidade visual e dos casos com isquemia macular, dos casos sem isquemia macular. A gente vê que aqui a linha cinza clara, né, do gráfico, é com isquemia macular e a linha cinza escura sem isquemia macular. A gente vê que no final do acompanhamento, claro, né, a isquemia macular com um fator de pior prognóstico ainda fica com uma acuidade visual reduzida, mas ambos tiveram um resultado muito próximo. Então a gente mostra que assim, a aplicação desse anti-VEGF foi tão satisfatória, teve resultados tão bons, que mesmo com um critério de pior prognóstico, digamos assim, o resultado ainda foi bom, o resultado de acuidade visual ainda foi bom. Então isso eu achei muito interessante desse trabalho. E quais foram as conclusões? Ele mostrou, as conclusões são bem claras, né? Mostrou que o tratamento resultou em melhoras significativas e sustentáveis da acuidade visual e melhoras da anatomia macular. Igual eu falei, a principal melhora foi nos primeiros 3 meses, com um perfil de segurança aceitável, o que reforça o tratamento no esquema PRN, que, né, evita injeções desnecessárias, mantendo esses bons desfechos. Só para resumir, eu acho que algumas coisas são importantes falar desse trabalho é o seguinte: primeiro, uma limitação é que ele não teve um grupo controle, então isso acaba que restringe muito a nossa análise. E também não foi feito outros esquemas de tratamento que poderiam ter sido avaliados. Também seriam interessantes para ver se esse resultado seria diferente.
essa melhora visual ela é precoce e sustentada, então isso é uma coisa acho que é interessante até falar com o paciente e já preparar o paciente também para as próximas fases. A gente vê que esses pacientes de injeção, eles geralmente são muito ansiosos porque eles vão no consultório, recebem uma injeção, voltam de novo, recebem outra injeção e eles já ficam preocupados. E aí, vai melhorar? Não vai melhorar? Qual que é a minha perspectiva daqui para frente? Então é bom você já ter essa noção antes para poder comunicar e passar isso para o paciente, o que eu acho que é bem interessante. E a gente vê que o PRN permitiu um número menor de injeção, né, ao longo do ano. Isso aí os pacientes também agradecem bastante. Eu acho que é isso, né? O principal, eu acho que eu consigo detalhar os principais fatores aí desse trabalho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado. Parabéns, Lucas, muito bom. Pessoal, o objetivo do trabalho do Lucas, aí do trabalho do Crystal, né, desse protocolo, foi começar a introduzir os esquemas de extensão. No caso aí, o PRN na época, né? Você sabe, lembra da data que foi o estudo, Lucas? O estudo ele começou em 2012 e foi até ali 2015, porque assim, teve uma variação no início ali de coleta dos dados e tal, o pré-teste, a fase 3, mas foi nessa época. Então, o objetivo principal desse protocolo foi nessa época, a partir de 2010, todo mundo começou a falar de extensão das medicações, seja no PRN, seja no tratar e estender. O PRN, né, é ruim, eu não pratico muito, porque você tem que ver o paciente todo mês, né? Então, o paciente meio que se cansa disso, mas há um tempo atrás eu fiz PRN com certeza, tá? Então, o objetivo principal desse trabalho foi isso, foi abordar que o PRN era eficaz tanto na redução da espessura macular quanto na melhora da acuidade visual. Então, foi o grande boom, assim, do Crystal. Foi em relação a isso, na aplicabilidade do modelo PRN para pacientes com oclusão, com edema pós-oclusão venosa. E você vê que funciona bem, porque nos outros estudos, no Bravo e no Cruise, você tinha que fazer injeções mensais, né, durante 24 semanas. Então, isso aí vai diminuindo o fardo da doença. Tanto, não apenas como nas oclusões, hoje em dia a gente vê isso na DMRI, no edema macular diabético. Quanto mais a gente diminuir o fardo da doença, o paciente vai aderir mais ao tratamento. Então, é factível, sim, a gente fazer a extensão do tratamento com os nossos pacientes com oclusão. Alguém tem alguma coisa a comentar do trabalho? Eu acho que é mais ou menos essa ideia do PRN mesmo, tá? Então, avaliar o paciente mês a mês, geralmente a acuidade e o OCT, e ali naquele momento, piorando ou não, faz a injeção ali, tá? Vai decidindo. Diferente do tratar e estender, que no dia que chega já tem que fazer, no dia que você vai estendendo de 15 em 15 dias, ok? Então, agora vamos para o nosso último protocolo, que é o Brighter, com a Caroline, que vai fazer aí a sua apresentação. Apareceu para todo mundo aí? Sim. Tudo ok. Boa noite a todos. Meu nome é Caroline, eu sou fellow do primeiro ano do Retina Instituto. Então, hoje eu vou finalizar a noite falando do estudo Brighter, que avaliou, né, a resposta do ranibizumab com ou sem um laser nos casos de oclusão de ramo de veia central da retina. A oclusão de ramo ela era a segunda retinopatia vascular mais comum e a principal causa de perda visual ela está relacionada ao edema macular. O tratamento geralmente é associado ao anti-VEGF com ou sem fotocoagulação a laser. A pergunta desse estudo foi se a adição de laser ao tratamento com ranibizumab melhora os desfechos visuais ou se há uma redução da carga de tratamento. O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia e a segurança do ranibizumab de 0,5 mg no esquema PRN, conforme necessário, com ou sem o laser, e além disso comparar com o laser isolado. Foram verificados impactos na acuidade visual, espessura macular, a necessidade de retratamento e os efeitos da isquemia macular. O desenho do estudo, então, foi um estudo fase 3B, multicêntrico, randomizado, composto de 455 pacientes com oclusão de ramo e edema macular.
Foi composto de 3 braços, sendo o primeiro de ranibizumab, conforme necessário, com um N de 183. O segundo braço, um ranibizumab mais laser, com N de 180. E o terceiro braço, que era o laser com ou sem ranibizumab após os 6 meses, com N de 92. E esse estudo teve uma duração de 24 meses. Em relação ao protocolo de tratamento, então, a primeira fase, que foi realizada até o 6º mês, foi feito ranibizumab mensal até estabilização da acuidade visual, com o mínimo de 3 doses. Na segunda fase do estudo, que era entre o 6º e o 24º mês, o ranibizumab era feito apenas se necessário, com os monitoramentos mensais, e a redução da frequência ela foi permitida apenas após os 12 meses. O retratamento era guiado pela redução da acuidade visual associada aos exames que evidenciam a atividade da doença, por exemplo, o OCT. Em relação aos resultados, avaliando os resultados funcionais, com o ganho médio de letras no 24º mês. Em relação ao ranibizumab mais o laser, houve um ganho de 17,3 letras. O ranibizumab isolado, mais 15,5 letras. Quando o laser era o principal e o ranibizumab complementar, houve um ganho de 12,1 letras e o laser isolado, mais 10 letras. Essa diferença não foi estatisticamente significativa, ou seja, o laser ele não teve não agregou, né, um benefício real ao ranibizumab. Em relação aos resultados anatômicos, avaliando a redução da espessura macular central, quando houve associação do ranibizumab mais o laser, houve uma redução de 248,9 micra, o ranibizumab isolado, uma redução de 224,7 micra, e o laser isolado, uma redução de 107,5 micra. Então, observou-se também que não houve um impacto relevante do laser sobre os desfechos anatômicos. Em relação à isquemia macular, o ranibizumab ele funcionou independente da presença de isquemia. Os pacientes com isquemia macular eles tiveram ganhos similares e o número de injeções também foi semelhante nos pacientes com ou sem isquemia. Os pacientes que receberam ranibizumab isolado tiveram 11,4 injeções. Já quando havia o ranibizumab associado ao laser, foram feitas 11,3 injeções. Então, realmente não houve uma diferença significativa. Esse laser não reduziu o número de injeções. Observou-se que o tratamento precoce era igual a uma melhora da resposta visual. Os pacientes que eram tratados com menos de 3 meses da oclusão de ramo, eles apresentaram maiores ganhos de acuidade visual. E o que isso mostra pra gente? Que quanto mais cedo inicia-se o tratamento, maior o ganho visual. E o tempo da evolução da oclusão é um fator de prognóstico importante. Então, a gente vai às conclusões. O ranibizumab, conforme necessário, é eficaz e seguro por 24 meses. O laser ele não melhora os resultados visuais nem reduz as injeções. O início precoce do tratamento gera um melhor prognóstico. E o tratamento individualizado com os critérios de estabilização da acuidade visual é sim viável. E aí, de mensagem final, o que eu deixo? Então, pensar em começar o tratamento sempre cedo, o mais cedo possível, monitorar os critérios clínicos associados ao OCT, então a acuidade visual e OCT, né, e os exames de biomicroscopia e fundoscopia. Não adicionar laser de rotina não é a primeira escolha. E o esquema tratar conforme necessário, né, o PRN, quando bem conduzido, reduz sim a carga de tratamento. A isquemia ela não é contraindicação para anti-VEGF. É isso. Muito bom mesmo. Olha só que estudo completo. Concordam aí vocês, Giovana, Éder, Marinês? Olha o tanto de pergunta que a gente faz até hoje. Nossa, paciente com isquemia macular, será que ele vai funcionar com o tratamento com antiangiogênico? O Brighter, ele com 24 meses de evolução, né, de estudo, 2 anos, um estudo longo, ele mostrou que não há diferença. Os pacientes com e sem isquemia por esse trabalho, a gente pode tratar. Eles podem ter chance sim de melhora visual.
Então, assim, toda vez que eu vejo, gente, um paciente meu com oclusão de ramo e com isquemia macular, eu lembro desse estudo que eu falo, não, eu vou fazer porque esse estudo mostra que pode sim ter melhora da acuidade visual, e é verdade, tá? Então, outras perguntas que ele mostrou, respondeu aí pra gente em relação ao laser, se a gente adiciona, se sim ou não, se vai reduzir ou não a carga de injeção, mostrou que não. Tá? Então, assim, ele sintetizou vários questionamentos num único estudo. Então, eu acho que, para mim, um dos maiores estudos para a oclusão de ramo foi o Brighter, que ele dá esse panorama geral de vários questionamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Tá? Então, assim, foi um estudo para mim bem completo. Claro que ele utilizou o PRN como um regime de extensão, que é muito utilizado, sim, o regime PRN nos pacientes com quadros oclusivos, tá? A gente, quando pensa em DMRI e diabetes, a gente pensa muito no regime tratar e estender, tá bom? Mas o PRN ainda é muito utilizado nos pacientes com quadros oclusivos, pelo risco de ter um glaucoma neovascular aí ao longo da jornada. Por isso que é mais frequente a gente usar o modelo PRN para a gente estar visitando, né, esse paciente mais vezes, por esses outros riscos que a doença é inerente, tem esses riscos inerentes à doença que acontece, tá? Alguém tem alguma pergunta para Carol? Marinês, gostou do estudo, Giovana? Sim, eu achei ele muito completo também. E só queria reforçar, igual a gente já conversou, né, Tê, do PRN. Então, a gente tem esse respaldo da literatura, mas tentar individualizar dentro da nossa realidade, né? Então, às Uhum. vezes, infelizmente, a gente não consegue ver esse paciente mensalmente, mas a gente lembrar de tentar o máximo possível, né, que ele esteja próximo ali, que a gente tem um arsenal terapêutico aí muito eficaz, né, por todos esses estudos, seja do que mais para frente a gente vai ver das outras medicações, do próprio laser, né? Aqui a gente está falando de edema macular, mas lembrar Uhum. da questão do laser né, da isquemia, que a Aninha comentou do CVOS também. Então, fantástico, muito bom, Carol. Ah, uma outra coisa que eu tinha esquecido de comentar é que ela falou assim, tratar cedo o quanto antes. A gente lá das antigas, eu, Marinês, o Éder, a gente veio do trabalho do BVOS, né? Tem o CVOS, né? Que explicaram hoje, tem o BVOS, que ele falava assim: esperar 3 meses, aqueles pacientes com visão abaixo de 20/40 após 3 meses, para a gente tratar, Tá. É. tá? Então, hoje isso já caiu por terra com esse estudo aí de maior segmento. Então, já chegou o paciente. Quanto antes a gente tratar esse paciente, melhor. Tá? Foi uma outra pergunta que esse estudo respondeu pra gente, tá? Então, tudo evolui, né? Tá vendo? Tudo evolui na vida. Esse estudo foi de que ano aí, Carol? Foi publicado em 2017. Ó, mais novo. Você viu aí? A gente foi de 95, quase no nascimento da Aninha aí, ó. Depois 2010 pro Júlio, né, Júlio? E depois pro outro 2012, eu acho que foi o do Lucas, para 2017, tá? Então é isso, gente. Vivendo e aprendendo. Você vê que hoje, apesar de terem sido um dos primeiros estudos aí, a gente pratica até hoje, tá bom? Então, na próxima, aí vão ser oclusões ainda, né, Giovana? Nos próximos, daqui a 15 dias vai ter uma outra live com outros protocolos, tá? Com, às vezes, drogas mais atuais. E vocês vão ver que não vai mudar tanta coisa assim. É o que a gente geralmente faz no nosso dia a dia. Então, vê que todo mundo aqui está baseado na ciência, né? E ela existe para isso mesmo. Tá bom? Então, ó, como prometido, 4 protocolos, vamos acabar no nosso tempo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero aí a maioria de vocês no sábado do nosso curso presencial, que vai ser sobre retinopatia diabética e edema macular diabético. Tô vendo o Emerson aí, ó, meu amigo aí de Ouro Preto, Emerson. Aparece aqui pra gente nos nossos cursos. Será um prazer te ver, viu, presencial aqui, tá bom? Marca um dia, só é aparecer, que você tem vaga garantida, tá? Ó, um beijo a todos. Boa Parabéns, noite, tá, turma. Muito bom. pessoal? Boa Boa noite, noite. turma. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mandaram bem demais. Tchau, Boa noite, obrigada. obrigada. Um beijo.